falando foi da ideia que você trouxe de povoar bastante o meio de campo. A gente falou disso antes da partida e que de fato funcionou. Vocês conseguiram sair com a vantagem no placar. E aí no segundo tempo até começaram com mais investidas, mas depois o jogo mudou um pouco de figura, o Grêmio teve uma reação. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o que você achou disso, se era a proposta que você pensava, e também, claro, não tem como a gente não falar da atual situação agora, que confirma o rebaixamento do Goiás. O que dizer, né, para essa torcida esmeraldina nessa reta final de Brasileirão? Olha, Camila, primeiramente, boa noite. A ideia, a proposta de jogo que nós tínhamos, eu acho que ela funcionou de uma forma muito funcional. Acho que as coisas aconteceram da mesma maneira que nós planejamos. Conseguimos ter uma superioridade no centro do campo, com atletas bem agressivos, fechando os espaços, fechando os corredores laterais. A gente sabia dessa agressividade no último terço da equipe do Grêmio. Então nós minimizamos o máximo essas ações, principalmente pelos corredores laterais, e conseguimos preencher o centro do campo com 3 homens, sabendo que 2 homens, tanto o Oyama quanto o Morelis, são jogadores com capacidade de fazer área a área, que a gente chama box to box, e poderiam levar essa questão de uma transição com poder maior e até criando superioridade numérica no último terço. E foi assim que aconteceu. O nosso gol foi uma jogada que a gente já tinha trabalhado, a gente já tinha pensado nessa situação, porque a gente tinha visto algumas situações do Grêmio, da marcação individual, e a gente então criou essa situação para poder atacar espaço, e foi assim que aconteceu. E o gol foi do Moreira, justamente no homem que a gente tinha trabalhado por dentro para ter mais agressividade no último terço. Eu acho que até os 10 minutos do segundo tempo ainda estava funcionando, e aí, por uma questão de erros, individuais, a gente acabou tomando 2 gols, e aí ficou um pouco mais difícil para ter o poder de reação. Mesmo assim, a gente tentou mudar um pouco o sistema, voltando a uma situação de ter extremos com mais intensidade, um pouco mais de transição, um pouco mais de atletas com característica de confronto de 1 para 1. Acho que finalzinho do jogo ali, uns 5, 10 minutos finais, a gente conseguiu dar uma equilibrada, levar um pouco de perigo para a equipe do Grêmio, mas não foi suficiente. Falar sobre o descenso hoje, para mim dói demais, Eu acho que mesmo eu estando na frente do comando desses 2 jogos, eu tenho 1 ano e 9, 10 meses de Goiás. A gente vê tantas pessoas trabalhando no dia a dia, tantas pessoas se envolvendo. Eu também não posso ser hipócrita e não posso negar o tanto que esses caras trabalharam, nesse período que eu tive à frente. Para mim é um sentimento muito ruim mesmo, talvez sendo que as pessoas digam pelo fato de ter assumido 4 jogos na situação que nós estávamos, mas eu não me retiro do barco. Pelo contrário, se eu pudesse ser linha de frente para esses atletas, para todos membros da comissão técnica, staff, diretoria, eu me coloco, porque a gente vive o clube e a gente sabe que passar por uma situação dessa é muito ruim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 acessos, e hoje, para mim, numa situação dessa, é muito difícil. Então, é hora de nós revermos muitas coisas, planejarmos o futuro e erguer a cabeça e continuar em frente. O quanto que essa dificuldade também de reação no segundo tempo passou pelo... Você perdeu 2 jogadores muito importantes, O Vinícius estava jogando muito bem, também o Palácios, em termos criativos ali, também é um jogador que consegue desenvolver bastante coisa de forma ofensiva. E foi crucial. Inclusive, até queria te perguntar da condição do Palácios, que estava sentindo bastante o ombro, para essas 2 rodadas também, que vocês aí têm para cumprir o resto do calendário. O Palácio teve está sendo avaliado, mas teve um problema assim no ombro. O departamento médico já está cuidando, Parece que até teve alguma movimentação, elevou um pouco mais. O Vinícius era um atleta que a gente pensou nessa situação dele de
de trabalhar por dentro, porque ele é um bom finalizador, né? Tem a capacidade de atacar bem espaço. Enquanto ele estava no jogo, funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem. E aí nós temos inúmeros problemas. Nós temos o Sidmar, que ontem fez o primeiro treino dele com bola, né? Tá voltando, ficou no banco de reserva hoje. Nós temos problema de cartões com o Halter, temos problema com o Bruno Melo, que não pode jogar diante do Fortaleza. Nós temos o Tadeu, que saiu com o braço sangrando agora. E são inúmeros problemas assim que nós vamos ter que juntar rapidamente, né? Se organizar, terminar o campeonato de uma forma digna. Foi a fala do Tadeu no vestiário agora. Honrar de todas as formas a camisa e a instituição Goiás Esporte Clube. De alguma forma nós precisamos entregar alguma coisa diferente. Não podemos baixar a cabeça, mas o sentimento de tristeza é muito grande, né? Se a gente for ficar falando tudo aqui, a gente vai acabar se emocionando demais, mas é um sentimento de frustração, um sentimento de impotência e a gente espera que no futuro bem breve o Goiás esteja novamente no lugar que sempre mereceu estar. Vou fazer só mais uma então, já que tu falou de futuro. Para 2024, existe algum desenho já para a equipe, pensando no futuro, se tu fica no comando ou o que pode antecipar, ou ainda é muito cedo para falar? Não, ainda é tudo muito cedo, né, para a gente poder falar. Nós vamos retornar a Goiânia após o jogo contra o Fortaleza, e aí nós vamos sentar com a diretoria, ver quais são as metas, o planejamento. A gente teve um pouco tempo de trabalho, mas eu acredito que houve uma significativa grande relacionada àquilo que a gente tem, e isso foi provado no jogo de hoje. As ideias, a gente não conseguiu implementar tudo que nós queríamos, que nós pensamos com o futebol, mas dentro das nossas condições, né, em tempo de trabalho, acho que a equipe hoje demonstrou um poder muito grande, e se nós talvez tivéssemos mais tempo, mais jogos, talvez a gente poderia criar situações. Mas, enfim, agora erguer a cabeça, né? Pedir desculpa ao torcedor, porque no momento que nós estivemos aqui, todo mundo se envolveu muito, se envolveu demais, staff, diretoria, comissão técnica, né? Atletas se comprometeram. E como eu disse anteriormente, agora é levantar a cabeça, não tem como a gente ficar lamentando o que passou, olhar para frente e seguir, né, de uma forma digna, de uma forma de caráter, de honestidade, de hombridade, que é o que nos resta agora.